Esta é uma pergunta de funções onde nos é apresentada uma função por ramos, a função getX, que tem então este primeiro ramo se x for menor ou igual a zero e este segundo ramo se x for maior do que zero. Duas questões. Na linha A, estude G quanto à continuidade. Na linha B, seja R a reta de equação y igual a 2, mostre que existem infinitos pontos de interseção da reta R com o gráfico de G. Vou começar então pela linha A, estude G quanto à continuidade. Bom, para esta resposta ficar completa da continuidade, nós teremos que dividir isto em três partes, porque esta função, vamos lá ver, é uma função definida por ramos. E quando uma função está definida por ramos, existe sempre aqui uma mudança de ramo para um determinado x, não é? Neste caso é aqui no zero, poderia não ser. Se fosse para x menor que 3 e x maior que 3 aqui, seria aqui nesta reta x igual a 3 que ela mudava de ramo, não é? Mas neste caso é aqui no zero. Então o que é que terá que acontecer para uma função ser contínua? Eu agora vou fazer aqui um exemplo qualquer que não tem que ser necessariamente o desta função, ok? Mas a função quando vem assim deste lado, portanto para este lado do zero temos esta função, por exemplo, que vem ter aqui. E depois deste lado, para o lado direito do zero, teremos outra função. A função toda, a função getX, composta por estes dois ramos, só será contínua se ela vier aqui também ter ao mesmo valor, não é? Tem que vir ter aqui ao mesmo sítio para se encontrarem, porque senão tem que dar um salto. Uma função contínua é aquela função que não tem interrupções, não é? E portanto tem que acontecer ainda outra coisa. Vamos supor que a imagem de zero, ou seja, quando x é zero, a função tomava um valor aqui em baixo, negativo. Então a função também tinha que dar um salto. Eu não conseguia percorrer aqui a função toda sem dar um salto, não é? E por isso a imagem do zero também tem que ser no mesmo sítio onde as funções se vão encontrar aqui. Isto terá mesmo que acontecer, ok? Portanto, isto aqui é ver a continuidade num ponto. Qual é a definição de continuidade num ponto? Fx é contínua. É contínua para, e neste caso vou falar do ponto em concreto, que é o zero, poderia ser outro qualquer, não é? Para x igual a zero, se e só se o limite de f de x quando x tende para 0 mais, ou seja, a função quando vem deste lado, quando o x vem deste lado a aproximar-se de 0, vamos ver para onde é que vai a função, e isso vemos através do limite, não é? Fazendo o limite de f de x. Tem que ser igual ao limite de f de x quando x tende para 0 menos, ou seja, quando vem deste lado, e tem que ser igual ao f de 0, ok? Esta é a definição de continuidade de uma função num ponto. Agora, para além disto, nós ainda vamos ter que fazer estes cálculos aqui, a ver se isto é verdade ou não. E para além disto, ainda temos que dizer outra coisa. Eu tenho que dizer que a função é contínua depois daqui de 0 para a frente e de 0 para trás. E portanto isto tem que ser dividido em três fases. Então vamos lá começar. Para x menor do que 0. Não vou meter o menor ou igual, ok? Vou meter só menor. E agora, a justificação para ela ser contínua para x menor que 0 e para x maior que 0 é baseada sempre na mesma justificação, ok? É só dizer assim, f de x é contínua, vamos recorrer às propriedades da continuidade, que dizem o seguinte, se duas funções são contínuas, o produto, a soma, o quociente são também funções contínuas, ok? Então nós vamos olhar para aqui e vemos, a função é constituída por quê? Por aqui por um produto e por uma soma, então f de x é contínua, g de x, peço desculpa, aqui é g de x, é contínua porque é o produto e a soma de funções contínuas, ok? E fica justificado que ela é contínua para x menor do que 0. Poderíamos dizer ainda aqui, entre parênteses, é a função polinomial. Portanto, a função 2 também pode ser considerada uma polinomial, embora seja uma função constante. A função x ao quadrado é polinomial e depois temos a função exponencial. Ok? Exponencial. Depois dizemos também para x maior do que 0, g de x. Aqui estamos a falar do g de x, ok? Eu dei aqui o exemplo, a definição de continuidade que eu aqui dei foi para uma função qualquer f de x e, portanto, não tem a ver com a nossa função. Portanto, g de x é contínua. Neste caso, olhamos para a expressão e já vemos, já é um quociente e uma soma, não é? Porque
é o quociente e a soma de funções contínuas. Portanto, isto tem que ser dito, vale já alguns pontinhos, ok? De funções contínuas. Entre parênteses, é então também a função polinomial. Polinomial são polinómios, o x e o 2x, barra função seno. Também, porque estas funções são contínuas por definição, ok? Nós conhecemos os seus gráficos, sabemos que elas são contínuas. E agora falta ver então para x igual a 0. Ok? Para x igual a 0, será que é contínuo ou não? Será que acontece esta situação que eu estive aqui a falar ou não? Elas vão se encontrar? Bom, então temos que fazer o limite de get x quando x tende para 0 mais, que vai dar limite de 2x mais seno de x sobre x quando x tende para 0 mais. Se aplicar aqui limites, vai dar 2 vezes 0 dá 0, seno de 0 dá 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é uma interminação. O que é que poderemos fazer para sair desta interminação? Olhamos aqui para a expressão, vemos aqui uma simplificação a fazer, que é separar a fração em duas. Ficamos com 2x sobre x mais limite de seno de x sobre x. Portanto, quando x tende para 0 mais, agora reparem que este x corta com este, quando x tende para 0 mais, e isto vai dar, reparem que isto aqui é um limite notável, está no formulário do exame, o limite notável, se forem ao formulário vão ver que tem lá este limite, seno de x sobre x, quando x tende para 0, é igual a 1, ok? Então fica 2 mais 1 igual a 3. Pronto, aqui deu 3. Vamos fazer o limite de get x quando x tende para 0 menos. Vamos ao limite, agora é do outro ramo, não é? 0 menos é quando x é menor que 0. 2 mais x ao quadrado vezes é levantado a x mais 1 quando x tende para 0 menos. Aplicamos aqui limites. Ora, 2. Aqui ficamos com 0. Ora, 0 ao quadrado dá 0. É levantado a 1. Isto vai dar tudo 0. Isto vai dar 2. Ok? Vai dar 2. E agora, portanto, nós já calculamos este limite. Já calculamos este. Já vimos que não é contínua porque não deram iguais, ok? De qualquer maneira, podemos calcular o get 0, que vai ser igual, portanto, vamos onde é que tem aqui o igual, vai dar também 2. Ok? E como deu 2, o que é que nós temos aqui? A função não é contínua para x igual a 0. Ok? Não é contínua porque estes três valores que nós aqui encontramos não deram o mesmo, não são iguais. E, portanto, bastaria então aqui responder poderíamos então responder o seguinte, para concluir: get x é contínua em R, excepto no ponto 0, ok? É contínua em R exceto 0, embora o seu domínio seja R, mas ela é contínua em R exceto 0. Ok? Bom, e aqui está tudo visto, é estudo de G quanto à continuidade. Vamos então à linha B. E a linha B diz o seguinte: seja R a reta da equação y igual a 2, mostre que existem infinitos pontos de interseção da reta R com o gráfico da função G. Ora bem, então nós queremos saber a interseção de uma função com uma reta, não é? Vamos supor aqui, agora vou colocar aqui uma função qualquer, também não tem que ser a nossa função, não é? Sim, uma função. E eu quero saber a interseção desta função, vou-lhe chamar f, peço desculpa, houve aqui um problemazito, com a reta y igual a 2. Y igual a 2, vou desenhar lá aqui, então a nossa interseção dava este x, dava aqui este e dava este.
ok? Ou seja, ver a interseção de uma função com uma reta, analiticamente, é igualar a função a essa reta, ok? Portanto, eu vou fazer guia de x igual a 2. Vou ver quando é que a função toma o valor 2. Bom, mas nós aqui temos que fazer isso por partes, não é? Temos que fazer para x menor ou igual que 0, porque temos ali um ramo. Então vamos fazer o guia de x igual a 2, vai dar, para x menor ou igual que 0, fica 2 mais x ao quadrado é levantado a x mais 1 igual a 2. Este 2 vai para o outro membro, fica menos, e vamos chegar aqui a 0, não é? Aplicamos aqui a lei do anulamento do produto, x ao quadrado igual a 0, ou é levantado a x mais 1 igual a 0. X ao quadrado igual a 0 dá x igual a 0. Ou impossível, o exponencial é sempre positivo. Ok? Um exponencial é sempre positivo. Uma coisa, portanto, um expoente, uma potência com um expoente, com o x no expoente é sempre positivo. E agora, temos aqui uma solução então, não é? X igual a 0. Mas aqui diz para mostrar que são infinitos. Mas espera lá, aqui não nos deram infinitos. Aqui não, mas vamos ver o que é que acontece no outro ramo, não é? Para x maior que 0. Então vamos aqui fazer a mesma coisa, igualamos a função, mas agora já é o outro ramo. A 2 também. Ora, fica aqui igual a 2. Este x vamos passar para aquele membro. 2x vai para outro membro, fica menos 2x, corta. Vai dar 0. E agora temos aqui esta equação. Então vamos resolver. O seno deste ângulo é 0. Qual é o ângulo onde o seno dá 0? Portanto, o que está dentro de um seno, de um cosseno ou de uma tangente é sempre um ângulo, não é? Então a leitura pode ser esta. O seno deste ângulo é 0 quando este ângulo for... E vamos aqui ao círculo. Qual é o ângulo onde o seno dá 0? O seno é este eixo. Este é o cosseno. É aqui no ângulo 0, não é? No ângulo 0, o seno dá 0. Repare, este ângulo interseta o círculo aqui neste ponto. Projetamos no eixo dos senos e dá aqui no 0. Ou seja, o seno deste ângulo é 0 quando este ângulo for o ângulo 0. Mas, reparem que deste lado também é 0 o seno, não é? Este ângulo também interseta o círculo aqui neste ponto. Se projetamos no eixo dos senos, também dá aqui no 0. Ou seja, é no ângulo 0 mais π, e depois mais π, e depois mais π, e depois mais π, e depois mais π, e andávamos aqui infinitamente, portanto, mais kπ. Ok? E este k pertence a z. E, portanto, as soluções que nos dá esta equação são estas. Kπ com k pertence a z. Ora, o conjunto dos números inteiros é infinito, portanto nós temos aqui infinitas soluções. Se eu desse aqui k igual a 1, dá x igual a π, k igual a 2, dá x igual a 2π. Portanto, nós aqui temos infinitas soluções, ok? E pronto, está provado então que temos infinitas soluções. E pronto, era só isto. Ficaremos então por aqui nesta questão. Até uma próxima!